o quanto você tá, ó, esperando que alguma coisa caia nas suas mãos de Deus, por exemplo, de um santo, de alguém. Tá esperando herança? Não, eu tô esperando. Tô esperando uma ação, né? Uma ação que eu fiz há 10 anos atrás, tô aqui esperando. Então, quem fica esperando tá preso na esfera doméstica, tá? Tá esperando a mãe. Segundo o círculo do amor, vivemos dentro da esfera da mãe. Todos nós nascemos na esfera da mãe. O nosso primeiro amor, seja você homem ou mulher, é sempre a mãe. Então, nós nascemos na esfera da mãe. É ali que o primeiro vínculo se forma, a primeira construção de vínculo se forma, certo? O que acontece quando a criança tem aproximadamente, 2 anos, ela começa a, se a mãe, se tudo corre bem, e se a mãe vai dando espaço para o pai entrar, tá? Então, a criança começa a vincular com o masculino. Eu falo começa 2 anos porque assim, é quando começa mais forte, mas é claro que esse pai, né, se a mãe já vai dando entrada para ele, esse pai já vai aprendendo a dar de vez em quando comidinha para a criança, esse pai já vai ajudando a trocar, esse pai já vai ajudando a dar banho, né? Que maravilha que essa criança já pode ter esse acesso liberado para esse masculino. O que acontece aí? Quando tem esse terceiro outro, né? Então, primeiro uma simbiose entre mãe e bebê, e pai significa, ups, uma terceira pessoa, que nós chamamos aí terceiro outro, começa a entrar aqui nessa relação, a formação do primeiro triângulo existencial: pai, mãe e filho, certo? Ok. Aí, gente, onde muitos de nós estamos presos, e aí isso já pertence ao segundo círculo, tá? Que lugar? Vamos começar com os meninos, porque com eles é mais simples. Então, meninos nascem na esfera da mãe. Se tudo bem aí com essa mãe, se tudo bem aí com essa mãe, inclusive com sua própria mãe, essa mãe vai poder liberar esse menino para que ele possa ir para o pai, para a esfera do pai. E como ele é menino, ele vai ficar lá, certo? Se esse menino não é liberado pela mãe, o que acontece com esse menino? Ele vai, como Bert chama, permanecer na esfera da mãe, e a dinâmica que se estabelece é filhinho da mamãe. São homens que vão ter dificuldade de adultecer e migrar para o terceiro círculo, porque estão presos ali na relação com a mãe no primeiro e segundo círculo, certo? Como que a gente detecta isso? Homens que têm dificuldades de assumir a responsabilidade em um relacionamento. Então são homens que ficam pulando de galho em galho, se casam, descasam, se casam, descasam, se casam, ou não querem casar, ou seja, são os homens que permanecem numa adolescência, que adoram fazer esses esportes em que ele coloque a vida dele em risco. Sabe adolescente quando tirava racha? Né? Então, permanecem nessa esfera ainda doméstica, não crescendo, não adultecendo, né? E permanecem muitas vezes dependentes, ou dependentes emocionais, ou dependentes financeiros. Às vezes moram com a mãe, mas morar com a mãe não é determinístico no sentido de que morou com a mãe, pronto, acabou, né? Mas é um sinal importante. Bom, o que acontece é que na primeira infância, de 0 a 7 anos, né? Então, de fato, a relação com a mãe impera, tá? Tanto se é menininho quanto se é menininha. A partir dos 7 anos, e por que 7 anos, né? Porque aqui a gente pensa que a estrutura primeira da personalidade já está pronta, as principais estruturas de defesa de caráter já estão prontas, a personalidade já está num primeiro momento, primeiro núcleo ali da cebola já está pronto, e aí a criança começa a ir para o mundo, por exemplo, para a escola, né? Isso hoje já acontece bem mais cedo, tá? Mas vamos pensar assim, 6, 7 anos, essa criança então já vai para esse social com tudo, cada vez ela está mais pronta para ir para esse social. E esse ir para o social representa a relação com o pai.
Porque o mundo interno, a mãe, o mundo externo, o pai. Perguntas para você saber mais como é que tá aí você com seu segundo círculo. Como é que foi quando você foi para a escola? Como que foi? Você teve muita dificuldade? Teve algum trauma nessa época? Bom, o menininho então corre o risco de ficar na esfera da mãe. E aí aquela mãe galinha, assim, no sentido de que, né, deixa o pintinho ali embaixo e não permite que esse menino se arrisque, não permite que sabe aquela mãe que não deixa aquele menino fazer nada, que morre de medo dele se machucar. Então, é aquela super proteção e muitas vezes não tem esse masculino que leva, cai mesmo de bicicleta, não tem problema, vamos lá, passa ali um remedinho e vambora, levanta, respira e vambora. Então o pai, ele traz muito essa qualidade para os meninos de irem para a vida. E então o pai também representa aí a saída para a escola, né? A gente até fala que assim, puxa, como é bom, né? Quando os pais de fato podem estar lá e levar mesmo para a escola, né? Então o pai, ele faz esse movimento de tirar o menino da mãe e levar para o mundo. Aí começa com o primeiro movimento de ir para a escola, certo? Muitos meninos acabam não dando conta, muitas vezes porque essa mãe não deu conta, né? E ficam presos na esfera doméstica da mãe. Então vão precisar fazer um movimento de sair da esfera da mãe, ir para a esfera do pai, para então adultecer, terceiro círculo do amor, certo? Depois, mãe com meninas. As meninas nascem na esfera da mãe, também vão para a esfera do pai. É muito importante que possam ir para a esfera do pai, porque isso é o potencial de ir para o mundo, de ir para a vida, de realizar os seus sonhos. Então a mãe permite que ela vá para a esfera do pai. Agora, o que acontece com as mulheres, gente? Isso é bem importante da gente compreender, é que o caminho de individuação da mulher é mais longo do que o do homem. As mulheres têm um caminho mais longo mesmo, né? Porque aí as mulheres vão para o pai e aí vão retornar para a mãe. E aí o que acontece? Muitas vezes a mulher, onde que pode dar ruim, né? A mulher nem ir para o pai, então ela fica na simbiose com a mãe. Então são aquelas mulheres que têm dificuldade mesmo de se relacionar. Muitas vezes as mulheres que não casam, muitas vezes as mulheres que ficaram ali com a mãe na simbiose. Mulheres que foram para o pai e aí olharam para a mãe, não quero você, com meu pai aqui é muito melhor. Porque se sentiram abandonadas, rejeitadas, desamparadas, não vistas pela mãe. Às vezes tem uma mãe aí, por exemplo, narcisista. Então ok, você não quer saber de mim, eu também não quero saber de você, então eu vou ficar aqui com meu pai. Fico com meu pai, não volto para a esfera da mãe. Também serão mulheres que terão dificuldades. Outras, né, que são as chamadas filhinhas do papai, as que ficaram presas na esfera do pai e não retornaram para a mãe. Então aqui o trabalho é retorno para o feminino. Por isso que tantos trabalhos aí, né, de retornar ao feminino, retornar para a mãe. Tudo isso pertence ao segundo círculo do amor. Para quê? Então quando eu volto para a mãe, aí sim eu posso ir para o terceiro círculo, adultecer, certo? Em qual faixa etária se dá essa transição de esfera para as mulheres? Normalmente na adolescência. Por isso adolescência e puberdade, porque imagine, a mulher agora está começando a desenvolver então, aqueles hormônios, começa a menstruar, né, os seios, muda o corpo. E agora ela está se tornando o quê? Mulher. E aí é o momento, né, de voltar para a mãe. Como é que foi isso, né? Você teve um apoio da mãe nessa época? Como é que foi a sua primeira relação sexual? Então hoje, né, as mães de meninas já fazem tão diferente como eu faço com a minha também. A minha filha tem um filho e uma filha. Então hoje nós acompanhamos isso tudo, nós conversamos, nós levamos para a ginecologista já logo cedo. E é tão gostoso, né? Mas muitas de nós não pudemos viver isso. Enfim, então aí essa junção de novo, então a menina começa a voltar para a esfera da mãe na puberdade, na adolescência.
E se as coisas não dão muito certo aqui, ela não volta. E então são aquelas mulheres que já começam a ter problemas, já não aceitam a menstruação, já não gostam desse negócio, já começa a ficar muito complicada a relação com o corpo. Enfim, e aí tudo vai, né, cada um com sua história. Quem então não toma o pai, permanece na esfera da mãe, o filhinho da mamãe permanece na esfera doméstica. O que acontece na esfera doméstica? Primeiro e segundo círculo, aqui tudo é dado para mim. Por quê? Porque a mãe nutre. Então, primeira esfera, tô lá, mamãe me nutre, mamãe me dá tudo o que eu preciso. Se eu não vou para a esfera do pai, o papel do pai não é nutrir. O papel do pai é levar para o mundo. Então, esse empurrão aí dos 16, 17, 18 anos, né, é muito masculino, né? É muito vai para o mundo. Assim, esses indivíduos têm características como não conseguir viver, quem ficou preso na esfera da mãe, né? Não conseguir viver novas amizades na escola, dificuldade em se jogar no mundo real, né? Ou seja, em se jogar no desconhecido, tem muito medo, tem muita insegurança. Dificuldade também de saber lidar com a incerteza do sucesso. Não tem brilho nos olhos para conquistar, né? E se realizar. Ou seja, quem não foi para a esfera do pai, quem não tomou o pai, vive tendo crises de realização. Eu não consegui realizar, eu não dou conta de realizar. Pegar aquelas ideias e colocar na prática e realizar. Porque é o pai que lança a criança, o adolescente, no mundo externo. Então, perguntas para você do segundo círculo do amor, tá? Para você identificar principalmente se você tomou o seu pai. Então, a primeira pergunta, você se arrisca? Você sente que você se arrisca? Faz essa pergunta, você se arrisca? Essa pergunta vai te ajudar a saber se você tomou o seu pai, se você foi para a esfera do pai. Você que é homem, se você foi para a esfera do pai. Você que é menina, se você foi para a esfera do pai também. Segunda pergunta, você está dando conta de fazer as coisas que você se propõe? Você vai para a ação? Você realiza? Anota aí essa pergunta. Terceira pergunta, o quanto você reclama da vida? Porque nós sabemos que também quem permanece na esfera da mãe reclama. Vítimas estão presas na esfera da mãe, esfera doméstica. Por isso que a gente diz, vítimas não ganham dinheiro, porque ainda querem ganhar, ainda querem ser nutridas pela mãe. E essa mãe pode representar hoje várias outras pessoas ou situações, tá? Mas está ali ainda presa na esfera doméstica. Então, se você reclama da vida, se você tem o hábito de reclamar, você está na esfera doméstica, ok? Vamos lá. Como reverter isso? Primeiro, descobrir onde é que você está preso, tá? Sem consciência, a gente não consegue mudar nada. Então, tem uma lombada ali na minha frente, estou dirigindo. Se eu não vejo a lombada, o que vai acontecer? Pá, vou passar, vai quebrar o carro, não é? Então, tenho que ficar, né, sofrendo. Então, a primeira coisa é olho e vejo que tem lombada, certo? Inclusive tem uma sinalização. Então, a vida nos sinaliza através das situações que a gente vive no dia a dia, toda hora, através, inclusive, de um nome que Jung deu, que se chama sincronicidades. Então, através das sincronicidades da vida, elas são os sinais que dizem tem lombada aqui, ó. Então, diminui a velocidade. Então, precisamos identificar as lombadas. Como? Percebendo os sinais. Quais são os relacionamentos que eu estou criando na minha vida, os empregos ou situações, enfim. E aí eu olho aqui fora, porque o dentro sempre rege o fora. Olho para o que está acontecendo aqui fora, volto para dentro e falo, peraí, o que isso tem a ver comigo? Então, vou identificando, na verdade, as lombadas internas, através das sinalizações das lombadas que aparecem fora, mas, na verdade, a lombada fora só está querendo me lembrar que tem uma lombada aqui dentro de mim. Então, primeiro passo, identificar as lombadas. Como? Através das sincronicidades, dos sinais que a vida me dá, tá? Quem que te ajuda com isso? Um bom terapeuta. Você também pode participar
de um grupo de autoconhecimento.